lá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o Procurador do Trabalho, Cássio Araújo. Doutor Cássio, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Doutor Cássio, o sindicato dos jornalistas aqui de Alagoas, o Sindijornal, denunciou no Ministério Público do Trabalho as demissões em massa que ocorreram, através da organização Arnon de Melo e depois da TV Pajuçara. Como o senhor avalia o desrespeito dessas empresas em relação ao acordo firmado na Justiça do Trabalho? Veja bem, temos uma cultura antissindical no país assim, muito forte. Os sindicatos sempre foram mal vistos pelas empresas, não obstante serem representantes dos trabalhadores e terem conseguido, ao longo da nossa história, grandes conquistas. Nem sempre essa participação e atuação sindical é devidamente compreendida. O caso da TV Gazeta, do Grupo Arnon de Melo, ficou muito caracterizado a conduta antissindical e, inclusive, levou o Ministério Público a ingressar com uma ação judicial procurando a reintegração desses trabalhadores para combater exatamente a prática discriminatória. E o próprio sindicato também ingressou com ação, tendo obtido êxito nessa ação do sindicato. No caso aqui da TV Pajuçara, estamos ainda em processo de análise e acredito que até o início da próxima semana teremos assim um posicionamento oficial sobre o que realmente ocorreu. A empresa alega a desativação de um programa e que com isso levou ela a despedir aqueles trabalhadores. O sindicato contesta isso e estamos aqui exatamente analisando essa situação. Coincidentemente, doutor Cássio, essa alegação veio justamente após o movimento paredista, Justamente. Esse é um fato assim que coloca em dúvida as alegações aqui da empresa, mas não queremos aqui antecipar ainda o nosso posicionamento acerca dessa situação. Caso a conclusão seja no sentido de que a prática, essas demissões estejam relacionadas ao movimento grevista, o Ministério Público também vai ingressar com ação pedindo não só a reintegração desses profissionais, como também um pedido aqui de danos morais coletivos para que a empresa ressaça essa agressão realizada à sociedade. Doutor Cássio, o senhor conduziu o acordo para a usina Utinga Leão pagar algo em torno de 7 milhões de verbas rescisórias e salários atrasados. A informação que o jornal Folha de Alagoas teve é que o pagamento não vem sendo honrado. Inclusive, pessoas que dependem exclusivamente desse recurso estão passando até fome. Como o senhor e o MPT pretendem agir nesse caso? Veja bem, foi realizado, acredito que nos idos do mês de março, um acordo com a usina no sentido dela honrar com o pagamento das verbas rescisórias e de salários que estavam em atraso. A empresa que não cumpriu a integralidade desse acordo, o que nos levou a ingressar com uma ação judicial. Mais recentemente, ela nos procurou e buscou aqui refazer o acordo feito, até porque está na iminência e da moagem da época de safra, e juntamente aqui com os trabalhadores foi feito esse reescalonamento
da parte não cumprida, né, do acordo realizado, sob a condição de que, se dessa vez ela vier descumprir, a ação judicial que já foi ingressada, ela seguiria o seu rumo, né, natural. Vamos aguardar esses dias aí, ver se realmente a empresa, a usina... No momento ela está inadimplente, doutor Cássio? Olha, eu não saberia assim lhe dizer com relação a essa nova repactuação, tá certo? Mas estava? Estava sim, né? Porque as versões rescisórias aqui dos trabalhadores que concluíram a safra foi parcelada em 4 parcelas, ela cumpriu uma parcela e ficou 2 parcelas em atraso. A última parcela vai se vencer agora no dia 21 desse mês. Então, vamos aguardar isso, né? Com relação aos salários, ela ficou de pagar semanalmente, uma parte aqui dos salários, mais uma parcela dos salários em atraso, né? E ela não cumpriu, se não me engano, ela só cumpriu uma semana, e as outras semanas ela não realizou o pagamento. Mas vamos aguardar, vamos acompanhar aqui bem de perto essa nova repactuação que foi realizada. E aí, caso ela não consiga, vamos voltar, né, para a ação judicial, que ela já está em trâmite, né? O senhor acredita, doutor Cássio, que a impunidade é o fator que move o abuso desses megas empresários da indústria sucro-alcooleira contra os trabalhadores aqui? Historicamente isso acontece em Alagoas. Você acha que a impunidade é a razão desses abusos? Bom, na minha visão, eu acho que a questão aqui do setor sucroalcooleiro de Alagoas, do Nordeste, de não tratar devidamente os seus trabalhadores, eu acho que deve-se, primeiramente, a uma questão de cultura, né? É uma cultura que vem... esses problemas não vêm de hoje, né? Eles sempre aqui tiveram presentes, né? Basta lembrar que um dos governadores que Alagoas teve, né? Que é um ícone, né, aqui na política alagoana, que foi o Muniz Falcão. Ele, antes de ser político, ele foi delegado do trabalho, né? Se não me engano, o primeiro delegado do trabalho em Alagoas, né? Nomeado ainda na época do Getúlio Vargas. E coibiu... Fim dos anos 40, por ali. Justamente. Então, ele aqui coibiu, né, muitas práticas abusivas por parte do setor açucareiro de Alagoas. E daí veio a fama e esse prestígio que ele angariou. Então, se a gente se reporta a isso, vê que o nosso problema é muito mais antigo, né? E essa cultura, né, embora tenha tido aqui avanços, a gente tem que reconhecer, ainda não foi assim o suficiente para que as empresas ingressassem aqui digamos assim, no tempo aqui de plena legalidade trabalhista, né? Até porque também a gente vive assim num país onde a questão dos direitos trabalhistas muitas vezes é visto como algo negativo, quando ele serve exatamente para garantir um mínimo de dignidade aos trabalhadores. Se retira, claro, né, esses direitos, esses trabalhadores vão ser colocados numa situação subhumana, o que não ajuda a própria economia. Verdade, doutor Cássio. Inclusive, há relatos de situações nesse setor que análogas ao trabalho escravo. Isso ainda acontece? Teve uma operação que foi realizada há mais ou menos 10 anos atrás. Foram constatadas aqui situações degradantes em várias dessas nossas usinas, né?
De lá para cá não foi feito mais nenhuma assim, operação, nenhuma investigação nesse sentido, mas assim, acredito que se a situação assim, não se resolver por completo, se conseguiu avançar bastante, né? Por exemplo, nos anos 90 aqui era muito comum a prática aqui de trabalho infantil no setor, né? O não fornecimento de EPIs, etc. Hoje essas práticas praticamente assim se conseguiu, pelo menos no setor das usinas, se conseguiu exatamente eliminar essas práticas. Praticamente eliminar, né? Erradicar esse tipo de situação. Embora ainda persista algumas irregularidades, mas de menor monta, né? Esse ano, doutor Cássio, o Ministério Público do Trabalho ele foi protagonista direto com a sua participação na realização da eleição do Sindicato dos Comerciários e dos odontólogos. Como o senhor avalia os feudos sindicais aqui em Alagoas? Como acabar com essa prática nociva? Veja bem, o problema aqui do nosso sindicalismo, né, para que tenhamos aqui um sindicalismo realmente forte, seria necessário, primeiro, garantir, né, a estabilidade aqui no emprego de todos os empregados, de todos os trabalhadores. Porque o que é que acontece? Quando aparece alguma liderança de trabalhadores, né, que seja independente, não ligada a nenhum grupo sindical estabelecido, o que acontece normalmente é que esse trabalhador perde seu emprego, né? As empresas não veem com bons olhos essas lideranças e terminam exatamente colocando para fora essas pessoas. E isso dificulta a renovação, o aparecimento de novas lideranças. Com isso, as direções sindicais já estabelecidas tendem a se manter, né, a se perpetuar, né? Então, é necessário todo um trabalho para que isso seja resolvido, né? O senhor considera como uma prática nociva essa permanência prolongada do mesmo grupo numa entidade sindical? Olha, veja, o ideal é que uma direção sindical ela seja permanentemente renovada, né? Mas, por conta das nossas particularidades, isso ao mesmo tempo também é uma coisa por vezes necessário, problemático, né? Porque quem entra aqui num sindicato, dificilmente ele consegue voltar ao seu antigo emprego, né? Com exceção aqui de sindicatos ligados aqui a servidores públicos ou empresas estatais, onde exatamente isso que eu tinha falado essa antes, problemática. a questão aqui da estabilidade do emprego, né? E tudo. Como no setor privado a estabilidade é apenas de 1 ano, né? O trabalhador você quando vai ser volta, alvo de retaliação, né, dos justamente. Então isso é algo assim não tão simples aqui de se resolver, né? Quer dizer, acho que envolveria exatamente uma questão, uma discussão mais ampla dessa situação. Agora, realmente existem casos onde direções sindicais se perpetuam, né? E isso é muito assim negativo para o próprio movimento sindical, né? Por exemplo, o caso aqui do sindicato dos comerciários, se fala que a direção estava aqui no poder por quase 30 anos, né? Quer dizer, isso arrefece o próprio movimento, inibe o aparecimento de novas lideranças. Verdade. E que uma situação que, inclusive, exigiu a intervenção do Ministério Público para poder haver essa renovação, essa eleição que foi realizada e que espero que a nova diretoria consiga fazer um bom trabalho.
Doutor Cássio, vou fazer uma pergunta, peço que o senhor responda somente após o intervalo, por favor. Pois não. Quais as principais e mais frequentes denúncias dos trabalhadores da iniciativa privada e pública aqui no Estado? Há distinção? As demandas são parecidas? A gente volta já. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com o Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o Procurador do Trabalho, Cássio Araújo. Doutor Cássio, deixamos uma pergunta antes do intervalo sobre as principais denúncias que chegam ao Ministério Público do Trabalho. E se existe uma relação entre essas denúncias no setor público e o setor privado, ou cada setor tem assim suas próprias características, suas demandas bem apartadas, ou elas se assemelham em algum momento? Bom, existe assim um número, digamos assim, razoável de questões envolvendo, por exemplo, aqui a questão aqui de empresas terceirizadas, né? No caso aqui das empresas terceirizadas, atraso no pagamento de salários, não pagamento de verbas rescisórias. E essas empresas terceirizadas, elas envolvem tanto o setor público quanto o setor privado, né? Nesses casos se assemelham, né? Exatamente. E o problema é o mesmo aqui. Atraso no pagamento de salários, não pagamento de determinados direitos, férias, horas extras. E no caso, quando termina o contrato, o problema aqui do não pagamento das verbas rescisórias desses trabalhadores. Isso é um problema assim que é bem comum. Dano moral, doutor Cássio, por exemplo, é um problema que também atinge tanto o setor privado como o público, por exemplo? Veja, tem... Ou tem mais num determinado setor do que no outro? As questões assim envolvendo assédio moral, casos de perseguição, metas abusivas, ou seja, metas aqui inatingíveis ou de difícil atingimento, isso envolve assim determinados setores, né? Há uma grande reclamação, por exemplo, no setor bancário, onde se diz que muitas metas aqui impostas aqui pelas gerências, pelas chefias, seriam inatingíveis, o que leva os trabalhadores a procurar atingir, e aí eles se esforçam ao máximo, não conseguem, ficam frustrados, muitas vezes problemas de ordem psicológica. Justamente, né? Essa é e aí configura o assédio moral, né, doutor Cássio, nesse caso? Sim, pode configurar, né? Se isso é reiterado, isso pode configurar sim o assédio moral. O senhor convocou e acompanhou a problemática da extinção, o senhor convocou uma audiência, né, e acompanhou a problemática da extinção da CVEAL e a demissão, né, de trabalhadores. Como o senhor encarou a justificativa do Estado de ser uma economia a extinção e a demissão desses trabalhadores? Veja bem, no caso da CVEAL, foi realizado o ano passado um acordo, inclusive homologado judicialmente, no sentido de que a empresa
deveria ser preservada até 2022, até 2022. Durante a gestão do atual governador. E fomos surpreendidos aqui, exatamente no início do ano, de que a empresa seria extinta, né? Nós achamos aqui que foi uma decisão infeliz. Primeiro porque desrespeitou um acordo que foi celebrado, né? Foi o não cumprimento de um acordo. O governo aqui no caso não era obrigado a fazer esse tipo de acordo, fez, e durante a vigência dele não cumpriu, né? Eu sempre ouvi dizer, doutor Cássio, permita-me, dos mais antigos, que ninguém é obrigado a prometer, né? Mas depois que promete, é obrigado a cumprir. Né? Justamente. Então, esse dito dos antigos é uma sabedoria, né, que ainda válida, né? Eu acho que é eternamente válida e que deve orientar exatamente os nossos passos. Ingressamos com a ação judicial e estamos aguardando a decisão por parte do juiz, né, sobre essa situação. O que é que o Ministério Público está pleiteando nessa ação? Pedimos aqui a volta dos trabalhadores ao seu emprego, tendo em vista que foi isso que foi acordado. Mas como aconteceria, doutor Cássio? O órgão entraria novamente em funcionamento, o órgão que foi extinto? Olha, veja bem, de acordo com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, as empresas públicas, sociedades de economia mista, digamos, primárias, elas só podem ser extintas mediante prévia autorização legislativa. Para essas entidades existirem, precisa ter uma lei que autorize o seu nascimento e que para elas sejam extintas é necessário uma lei específica autorizando a sua extinção. Isso só não acontece nos casos aqui das empresas subsidiárias, né? Ou seja, empresas criadas por essas empresas públicas. Então, a Serveal é uma entidade, é uma sociedade de economia mista criada por lei, né, no início dos anos 70. Então, ela só pode ser extinta mediante uma lei da Assembleia Legislativa. Até onde eu sei, essa lei não existe. Então, isso é apenas um desejo da administração pública, né, do governo estadual. Então, não se pode dizer que a Serveal foi extinta efetivamente. Isso é apenas um desejo que ela seja extinta. Então, se ela não foi extinta e ela ainda existe, nada impede que ela volte à sua atuação normal, né? Sim. Que existia antes, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, caso no caso aqui o juiz entenda de que não seria a situação dos trabalhadores voltarem aos seus empregos, tem que ser garantido, né, o ressarcimento, a indenização desse período. Quer dizer, tem que ser garantido os salários até o final de 2022, porque foi o acordado, né? Então, se não volta aqui para a situação fática real da retomada dos empregos e o funcionamento pleno aqui da empresa, esses trabalhadores devem ser ressarcidos. Um outro aspecto é que a Serveal, ela cumpre um papel estratégico com relação ao Estado. Antes ela era uma empresa responsável pela execução de obras públicas. Ela foi esvaziada nesse papel, mas cumpre o papel aqui de fiscalização. Como é que o Estado vai fiscalizar a execução de obras terceirizadas por parte dessas empresas contratadas? Ela tem que ter um corpo técnico próprio para que essa fiscalização que acompanhe as obras e seja feita, né? Eu não posso contratar, ou não devo contratar um terceiro para fiscalizar esse acompanhamento,
né, da execução aqui das obras. Por quê? Porque eu corro o risco aqui, um terceiro, ele não sem tem vínculo com o Estado, não né? tem compromissos Sem maiores, compromissos né? maiores, Que é você diferente, prejudica uma, né, que é esse tipo de diferente do pessoal Resta que, prejudicado. como é que se diz, que pertence ao próprio Estado, né? Que tem um vínculo, né, com o Estado, que tem uma carreira, que tem uma responsabilidade, né? Naturalmente tende a desenvolver um trabalho, né, melhor. Doutor Cássio, na sua avaliação, falando de reforma da Previdência, quais os principais impactos que os trabalhadores irão sentir com essa reforma? Bom, resumidamente, o que é que essa reforma da Previdência aqui coloca? Que os trabalhadores vão ter que trabalhar mais para ganhar menos. Vão ter que trabalhar mais, tendo em vista aqui o aumento da idade, que agora regra geral, né, só se pode se aposentar com 65 anos, quando antes se poderia se aposentar antes, né? O aumento aqui do tempo de contribuição, antes aqui a contribuição mínima era 15 anos, aumentou aqui para 20 anos, e antes você se aposentava, o chamado aqui salário base aqui para a realização dos cálculos era de 80% das maiores contribuições. Então você retirava 20% das contribuições, né, menores, que é quando você está no início de carreira. Sim. Você nunca começa a carreira pelo teto. E agora, né, em cima da totalidade, né? E agora em cima da totalidade. O que é que isso vai acarretar? Uma redução da sua do seu benefício. Muito dificilmente, ou quase impossível, alguém começar já ganhando o que se ganha mais à frente, né? Com mais experiência, às vezes até, como você falou, por uma ascensão na carreira, né? Ninguém começa já ganhando muito. Justamente, ninguém começa por cima, Por cima, E agora esse tempo, mesmo você pagando, contribuindo pouco, ele vai ser usado como base, né? Para calcular, né? Justamente. Então, resumidamente, vai significar o quê? O trabalhador vai ter que trabalhar mais para ganhar menos. Algo bem ruim, né, para a classe trabalhadora. Justamente. Então, essa coisa aqui, dizer, não, você, com 40 anos de contribuição, você vai ter 100%. Ninguém vai ter 100%. Por quê? Porque se é feito aqui em cima da média total, por exemplo, qualquer salário de contribuição que serviu aqui de base desse tempo, ele vai puxar para baixo o seu benefício final. Então, claro, você nunca vai atingir o teto. Essa é uma situação. Inclusive, pode existir casos em que 2 trabalhadores, né, um contribuiu mais, vai ganhar menos do que aquele que contribuiu menos. Por quê? Porque se determinado aqui trabalhador, né, teve, digamos assim, 1 ano a mais do que outro. Pronto, um contribuiu 40, outro contribuiu com 41. Aí o que contribuiu os 40 foi sempre sobre o teto. E esse outro só teve os 40, contribuiu com o teto, mas teve um ano a mais, que começou com salário mínimo. Então esse salário mínimo vai puxar para baixo, vai levar com que ele ganhe menos do que aquele que contribuiu menos. É uma situação... É uma anomalia, né? Justamente. Doutor Cássio, como o cidadão pode chegar até o MPT? Quais os canais de diálogo do MPT com a sociedade? Como o cidadão pode procurar o Ministério Público do Trabalho? Bom, o Ministério Público do Trabalho, ele se localiza de frente ao Maceió Shopping, né? Então, uma localização assim bem conhecida, bem acessível, né? Né? Aos trabalhadores. Temos uma página na internet, inclusive para receber denúncias, né? Tem um íconezinho na página muito bom para receber. Qualquer trabalhador pode inclusive fazer essa denúncia de modo anônimo, não precisa se identificar, correto? E temos também aqui a questão aqui do telefone, o 2123-7900. Né? 2123-7900. Justamente.
estamos aqui de portas abertas para receber qualquer denúncia, qualquer pleito aqui por parte aqui dos trabalhadores. Temos um quadro, doutor Cássio, aqui no nosso programa, que é o curte ou não curte. A gente apresenta uma imagem para o entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte e faça um breve comentário se assim preferir, ok? Certo. Vamos lá. Primeira imagem. O procurador Alberto Balazeiro. Foi eleito agora procurador-geral. Nosso procurador-geral do trabalho. Esperamos aqui um curte ou não desempenho. curte, doutor Cássio? Curtimos plenamente. Próxima imagem. Fim do imposto sindical. Fim do imposto sindical eu acho que é algo negativo para os trabalhadores, porque prejudica o custeio da luta, e o financiamento aqui dos sindicatos, leva ao enfraquecimento dos sindicatos, e isso favorece exatamente os abusos, né, por parte dos empresários, do capital, e aí o trabalho vai ficar deficiente, né, para fazer a sua defesa. O fim do imposto sindical. Não curtimos. Próxima imagem. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz. A questão aqui do ex-juiz Sérgio Moro, esses vazamentos que estão sendo realizados, mostrou que ele não agiu como um juiz deveria agir, né? E a sua própria atuação como ministro da Justiça mostra que ele não tem muito apreço pela Constituição nem pelas leis democráticas instituídas. As ações dele levam exatamente à conclusão de que com arbítrio, com situações aqui de autoritarismo, é que ele acha que deve resolver as questões, o que não curtimos isso, né? Eu acho que o apreço pela Constituição e a nossa legislação é que pode exatamente fazer com que o país progrida, né? Em cima aqui de uma causa que eu posso destruir outros valores. Vale tudo não é bom, né? Nunca foi bom, né? E continua não sendo. Não é porque se tem que combater a corrupção que outras questões têm que ser desconsideradas. A gente tem que combater. Deve justificar os meios, né? Plenamente. Próxima imagem. Reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi um duro golpe aos trabalhadores, porque significou a retirada de importantes direitos antes assegurados, e se mostrou o discurso em sua defesa se mostrou totalmente falso. Dizia-se que ia se criar 2 milhões, 4 milhões, já li aqui esses números. Novos empregos e até hoje nada. E até hoje temos 13 milhões de desempregados com um agravante. E isso se deve em parte à reforma. É de que outros empregos aqui que surgiram ao longo desse tempo são mais precários e com salários menores. Então o senhor curte ou não curte a reforma trabalhista? Não curto. Próxima imagem. Presidente Jair Bolsonaro, doutor Cássio. Eu prefiro aqui não manifestar, tendo em vista a questão assim, política, e não seria, digamos, de bom arbítrio como procurador me manifestar assim publicamente. Perfeitamente, doutor Cássio. Próxima imagem. O fim do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso foi um outro golpe aqui em relação aos trabalhadores, porque o Ministério do Trabalho e Emprego ele servia exatamente como canal de negociação, de conversa da sociedade em relação ao tema trabalho, né? Era um ponto onde a sociedade, empresários, e sindicato de trabalhadores e trabalhadores poderiam discutir o tema trabalho, que hoje ficou subordinado ao Ministério da Economia, que abarcou, né, toda essa questão, e isso coloca, né, esse tema como algo de segunda categoria, quando não é, né? É um tema importante, fundamental em qualquer sociedade, e que
deveria, né, continuar com essa mesma importância. O senhor curte ou não curte o fim do Ministério do Trabalho e Emprego? Não curtimos. Ok, doutor Cássio, quero aqui agradecer a sua presença. Estamos chegando ao final do nosso programa. É sempre bom a gente poder discutir sobre temas diversos, temas de interesse da sociedade, trazer esclarecimentos, como o senhor trouxe. Desde já, reitero o convite para que na próxima oportunidade possa estar aqui novamente na TV Maceió, no Folha na TV, ao passo que deixo o espaço para que o senhor faça suas considerações finais, por favor. Bom, agradecemos aqui o convite, esperamos aqui ter esclarecido os temas aqui que nos foi posto, né? E estamos aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigado. Obrigado mais uma vez, doutor Cássio. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.